se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito do espírito do sertanejo no Parque Nacional. No coração do Parque Nacional, um lugar rico em flora e fauna, corre a história de um espírito protetor. Os moradores locais o chamavam de o espírito do sertanejo, um velho andarilho que aparecia nas noites de lua cheia para guiar aqueles que se perdiam nas trilhas. Pedro, um jovem pesquisador, chegou ao parque para estudar a fauna local. Ao conversar com os moradores, ouviu relatos sobre o espírito. Ele é o guardião das almas que se perdem no sertão, disse Dona Rosa, uma das mais antigas moradoras. Quem o encontra jamais se perde novamente. Intrigado, Pedro decidiu explorar o parque à noite, na esperança de desvendar o mistério. Caminhou por horas, ouvindo os sons da natureza e sentindo o vento seco do sertão acariciar seu rosto. Porém, quanto mais caminhava, mais se sentia desorientado. De repente, um vulto apareceu entre as árvores. Era um homem alto, de chapéu de couro e olhar sereno. Pedro sentiu o coração acelerar, mas permaneceu firme. "Você é o espírito do sertanejo?", perguntou com voz trêmula. O homem apenas sorriu e apontou para o céu, onde a lua cheia brilhava intensamente. Sem dizer uma palavra, o espírito virou-se e começou a caminhar lentamente. Pedro, sentindo-se atraído pela figura misteriosa, seguiu-o sem hesitar, ansioso para descobrir o que o destino lhe reservava. Durante o percurso pela trilha, Pedro tentou puxar conversa com o espírito, mas suas perguntas ficavam sem resposta. O andarilho apenas seguia em silêncio, desviando de galhos e pedras como se conhecesse cada detalhe do caminho. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos passos de ambos. Pedro começou a perceber que estavam se afastando cada vez mais do trajeto principal do parque. Sentia o ar mais fresco e o cheiro das plantas intensificava-se a cada passo. Porém, ao atravessar uma ponte de madeira desgastada, Pedro começou a duvidar de sua decisão. "Será que estou seguindo alguém real ou apenas uma lenda?", pensou. Antes que pudesse questionar mais, o andarilho parou diante de uma clareira. No centro da clareira, havia uma fogueira acesa, embora ninguém estivesse por perto. O espírito do sertanejo olhou para Pedro e fez um gesto para que se sentasse ao redor da fogueira. Sem outra escolha, Pedro obedeceu. Com um leve sorriso, o espírito finalmente falou: "Nem tudo que se perde está perdido de verdade. Às vezes, é preciso perder-se para encontrar o caminho." As palavras ecoaram no coração de Pedro, que começou a entender que aquela jornada era mais do que uma simples caminhada pelo parque. Enquanto Pedro refletia sobre as palavras do espírito, sons de animais começaram a se intensificar ao redor. O uivo de lobos-guarais, o piar das corujas e o farfalhar das folhas tornaram a atmosfera ainda mais densa. O espírito do sertanejo levantou-se e apontou para uma trilha escura. "Agora, você deve continuar sozinho", disse com voz firme. Pedro hesitou. O medo do desconhecido tomou conta de seu coração, mas ele sabia que não podia voltar atrás. Ao caminhar pela trilha, Pedro deparou-se com desafios inesperados. O chão era irregular, e o som das criaturas noturnas parecia mais próximo. Sentia o suor escorrer pelo rosto, mas cada passo que dava era um passo em direção ao desconhecido. Em certo momento, avistou uma grande árvore caída no meio do caminho. Era impossível seguir em frente sem escalar a árvore. Com esforço, Pedro conseguiu passar, mas sentiu que algo havia mudado dentro dele. A coragem que antes lhe faltava agora estava presente. Sentia-se mais forte, como se o espírito do sertanejo estivesse ao seu lado, mesmo invisível. Com passos firmes, Pedro continuou sua jornada. Após horas de caminhada, Pedro chegou a um ponto elevado do parque, onde a vista era deslumbrante. O céu estrelado estendia-se como um manto infinito, e o vento carregava o aroma das flores do sertão. No alto da colina, Pedro encontrou um arco de pedras, conhecido pelos moradores como o Portal do Sertão. Diziam que aqueles que atravessassem o portal sob a luz da lua cheia seriam abençoados com sabedoria e coragem. Sem hesitar, Pedro atravessou o portal. No momento em que seus pés tocaram o outro lado, sentiu uma energia pulsar em seu corpo. A figura do espírito do sertanejo apareceu novamente, desta vez sorrindo com orgulho.
Você passou pelo teste, disse o espírito. Agora, é um verdadeiro filho do sertão. Lembre-se, aqueles que respeitam a natureza jamais se perdem. Pedro sorriu, sentindo-se parte daquela terra. Sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ao retornar à cidade, Pedro foi recebido pelos moradores com olhares curiosos. Você encontrou o espírito? Perguntaram ansiosos. Pedro apenas sorriu e respondeu: encontrei algo muito maior. Encontrei a mim mesmo. Os moradores perceberam que Pedro havia mudado. Sua postura, suas palavras e até seu olhar transmitiam uma calma e uma sabedoria que antes não estavam presentes. Com o passar dos anos, Pedro tornou-se um guia no Parque Nacional, levando visitantes pelas trilhas e compartilhando as lições que aprendeu com o espírito do sertanejo. Não é sobre encontrar o espírito, dizia ele. É sobre encontrar o seu próprio caminho. O sertão nos ensina que o verdadeiro valor está na coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Assim, a lenda do espírito do sertanejo continuou viva, passando de geração em geração. A memória daquele guardião das trilhas inspirava todos que ousavam explorar as maravilhas do Parque Nacional, lembrando-os de que a natureza sempre revela seus segredos para aqueles que caminham com respeito e coragem.